Investidor e investidora, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Eu Investidor. E hoje vamos falar sobre um país que vem crescendo num ritmo alucinado. Vou trazer para vocês todos os números, fatores econômicos, curiosidades, entre outros fatos mais, para que vocês possam então ter uma ideia de quão grande é esse país, abrir o horizonte e talvez lá no final, não sei, tomar uma decisão se vale realmente a pena investir nele ou não. E lógico, mostrar para vocês uma das maneiras mais recentes que temos para fazer investimento para aproveitar este foguetinho que cresce a cada dia mais. E não poderia deixar também de mostrar para vocês as pegadinhas envolvidas, porque eu não quero que vocês se metam em problemas e em enrascadas. E eu investidor Douglas Lucas, será que invisto nesse tipo de modalidade? Bom, se você quer saber tudo isso, fica aí com a gente, vem comigo até o final. Não, galera, não é o Brasil, nada disso, bem que poderia, mas não é o Brasil. Eu estou falando da John Wall. Galera, vocês estão pensando o quê? Aqui é poliglota, ni hao pra vocês aí. Parou a brincadeira porque agora o negócio fica sério. Dá uma olhada nos números que eu vou mostrar pra vocês sobre a China. Vocês entenderam que era a China? É China, galera. Esse país se urbanizou nos últimos 15 anos. Até então, eles eram totalmente rurais. Eles cresceram 37 vezes nos últimos 30 anos. Olha que absurdo. E os Estados Unidos demorou 170 anos para crescer as mesmas 37 vezes. A China gastou mais cimento nos últimos 3 anos do que os Estados Unidos no último século todo. A China tem mais trem-bala do que todo o restante do mundo somados. Ninguém constrói mais carro, ninguém consome mais aço do que a China no mundo. A China conta com as melhores mentes brilhantes do mundo. Muitos cientistas e universitários estão deixando aquelas famosas faculdades, universidades de Cambridge, de Oxford, para justamente participar dessa revolução tecnológica. No Brasil, nós temos não mais que 15 empresas unicórnios na bolsa. Na China, passa de 200 esse número. O Vale do Silício, aquele famoso vale americano, onde grandes tecnologias surgiram, cara, tá ficando para trás. A China vem criando e vem surgindo muitas tecnologias nesse país. Na Ásia, estão localizados mais de 50% da população mundial. Então, naquela pequena região que a gente ignora, Camboja, Taiwan, China, Japão, Indonésia, 50% de toda a população mundial está naquele ponto e os outros 50% espalhados ao redor do mundo. Já ouviram falar de Kuaishou, de TikTok? Pois é, galera, é mais uma criação e invenção chinesa. A China tem um plano governamental chamado Quinquennial, ou seja, eles lançam a cada 5 anos e o último foi lançado no dia 11 de março de 2021. Neste plano, o governo e todos os órgãos, eles definem qual setor será atacado. E cara, a hora que eles definem qual setor será atacado, eles miram a bazuca deles cheia de dólares e sai da frente. Esse setor com certeza se desenvolve em pouco tempo. Então você que é empresário e está buscando, sei lá, fazer negócios com a China, vale muito a pena você dar uma lida nesse quinquênio lançado pela China. E eu sei, se você sabe um pouco de mandarim, beleza pra você. Porra, Douglas, é muito top, cara, que da hora, massa mesmo, porra. Mas, cara, como é que eu faço pra aproveitar essa onda gigantesca, esses números, esse potencial gigante e extraordinário que tem a China? Eu quero, sei lá, como que eu posso fazer pra daqui 20 anos, 2040, olhar pra trás e falar, nossa, ainda bem que eu investi alguns R$1.000 ali na China em 2021. Bom, se você é empresário, vale muito a pena você fazer negócios com a China, importar produtos, trazer uma tecnologia nova que nós não temos aqui ainda no Brasil e etc. Existem ainda algumas pessoas que são especialistas em China, você entra em contato com eles e você fala, olha, eu quero buscar algo novo. O cara conhece muito de China, eles te levam até lá, lógico, você vai pagar um preço por isso, e aí eles te apresentam todos os fornecedores, você escolhe seu fornecedor, volta para o Brasil e começa a fazer um negócio. Agora, se você não é empresário, bom, tem uma solução, que é o ETF. Aqui no Brasil, nós temos então o China 11. Cara, eu tenho certeza que você não sabia que existia um ETF aqui no Brasil, esse China 11. Eu sabia? Não sabia, cara. A maioria das pessoas conhece aquele famoso IVVB 11, que inclusive eu tenho investimento lá. Agora, o China 11, ele foi criado no dia 21 de dezembro de 2020, ou seja, há apenas 4 meses. Por isso que não é muito difundido
difundido ainda aqui no país. E esse canal, que canal maravilhoso, sempre trazendo novidade e informação para você. Então eu acho nada mais justo do que agora pedir para vocês, Sim Juan, Dindê e Dindó. Algum nativo aí, se tiver errado, cara, foi o Google e o Papai Urso que fizeram isso, viu? Não tem nada a ver. Esse ETF, ele é gerido pela XP Asset Management e replica o índice MSCI da China, ou seja, as 3 maiores bolsas chinesas. A primeira delas é Shanghai Stocks, com mais de 1.700 empresas listadas e um valor de mercado de mais de 6 trilhões de dólares. E a segunda é Shenzhen, com mais de 2.300 empresas listadas e um valor de mercado de 4,5 trilhões de dólares. E a terceira tem um pouco de controvérsia, porque afinal de contas eu estou falando de Hong Kong, que ainda existe aquela questão se pertence ou não pertence à China, que eu não entendo muito bem, que é uma província independente, cara, é um rolo. Eu só sei que eles têm cerca de 2.300 também empresas listadas. Essas 3 bolsas juntas acumulam um valor de mais de 10 trilhões de dólares. Só para efeito de comparativo, a bolsa brasileira, que na verdade é uma pochete quando eu olho para isso, ela tem mais ou menos 1,2 trilhões de dólares. Ou seja, 10% dessas 3 bolsas juntas. Mas é claro que esse ETF, o China 11, ele não vai ter todas essas 2.300 mais 1.700 empresas nela listadas. Na verdade, ela tem algo em torno de 600 empresas chinesas. Bom, 3 dessas 600 merecem destaque, eu vou trazer para você agora aqui. Tencent Holding, só para que vocês tenham ideia, 96% de todos os smartphones produzidos na China levam algum tipo de componente dessa Tencent, dessa empresa. 5% da Tesla pertence a essa empresa e 10% do Spotify também são pertencentes dessa empresa. Além do mais, eles também têm um aplicativo que chama WeChat, é uma espécie de um WhatsApp chinês que é utilizado apenas lá na China. A segunda empresa é o Alibaba. Galera, não é Alibaba, é Alibaba, tá bom? O Alibaba, para quem não conhece, é uma espécie vulgarmente chamada de Amazon chinesa. E por que vulgarmente chamado? Porque o Alibaba é muito maior do que a Amazon neste momento. Nos últimos 5 meses de 2020, ela faturou mais de 4 vezes o que a Amazon estava faturando. Ou seja, 1,2 trilhões de dólares faturados pela Alibaba contra 240 milhões de dólares faturados pela Amazon. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E esse Alibaba é a empresa mais valiosa de toda a Ásia, superando aí as famosas que vocês conhecem, Toyota, Honda, Hyundai, Samsung, etc. E a terceira empresa é uma tal de Xiaomi. Eu acho que vocês devem conhecer aí alguns smartphones ou componentes eletrônicos, uma empresinha aí de nada. Para você investir e começar hoje a fazer parte desse ETF e ter uma cota desse ETF, vale a pena lembrar que apenas 47 mil pessoas hoje no Brasil possuem esse ETF em sua carteira, ou seja, é muita pouca gente. Na bolsa nós temos algo em torno de 3 milhões de CPFs. No Brasil somos 220 milhões de pessoas, tem muito ainda para crescer a bolsa e esse ETF então tem muita gente para entrar. Então você seria praticamente um dos pioneiros com apenas R$ 11,50. Está bem acessível para muita gente. O ETF IVVV11, que é o que replica as 500 empresas, maiores empresas dos Estados Unidos, o valor hoje está em torno de R$ 250. Então é uma bagatela. E agora entrando na reta final, o que devemos esperar da China para os próximos anos? Bom, segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI, a China deveria ultrapassar os Estados Unidos, se tornando assim a maior economia do mundo a partir do ano de 2030. Porém, isso vem acelerando, a pandemia acelerou isso. Agora o fundo mudou e a nova previsão é que isso ocorra em 2028. Entretanto, contudo, todavia, algumas pessoas e especialistas estão dizendo que a China já ultrapassou os Estados Unidos. Um dos pontos que eles se baseiam é com relação ao grau de paridade. Por exemplo, uma família que nos Estados Unidos consegue ter 30 mil dólares mensais, ele não tem condições de comprar as mesmas coisas que uma família chinesa com os mesmos 30 mil dólares. O poder de compra então da família chinesa é muito maior do que a americana e isso acaba resultando então uma melhor qualidade de vida. A China tirou da pobreza mais de 800 milhões de pessoas nas últimas décadas. Nenhum país no mundo conseguiu esse feito antes. E eles vêm criando tantas e tantas tecnologias e inovações que acabaram se tornando então o celeiro mundial no que diz respeito à fábrica. Eles são a fábrica do mundo. Douglas, mas é por conta da mão de obra barata, de exploração, galera. Já foi, mas não é mais. As coisas mudam.
E a China está mudando. Eles investiram tanto, mas tanto na estrutura, na infraestrutura, com portos, malha ferroviária, malha rodoviária, aeroportos, infraestrutura, com máquinas modernas para uma alta eficiência, redução de custo, que hoje os países se tornaram praticamente todos independentes da China. Mão de obra barata já não está mais na China. Mão de obra barata você encontra em Taiwan, nos países asiáticos ao redor da China, mas não mais na China. O PIB da China vem crescendo ano a ano. Em 2020, quando a maioria dos países performaram de forma negativa devido ao coronavírus, eles tiveram um aumento nada mais nada menos de 5%. Em alguns outros anos anteriores, eles ultrapassaram os 12%. E para 2021 e 2022, as expectativas sejam que continue crescendo na casa dos 7 e 8%, enquanto o Brasil, por exemplo, vai crescer seus 2 ou 3% no máximo. Vale lembrar para vocês aqui, galera, que o PIB não tem correlação nenhuma com a Bolsa de Valores. Afinal de contas, o PIB, ele mede o Produto Interno Bruto de um país. E a Bolsa, nós temos aqui, na verdade, dentro das bolsas, são empresas independentes. Ou seja, quando o Produto Interno Bruto do país ele sobe, não significa que a bolsa vai subir também, porque isso vai depender, na verdade, do desempenho de cada empresa dentro dessa bolsa. Se o PIB cai, também não significa que vai cair, ou seja, não existe correlação. É apenas um dado, uma curiosidade para que vocês saibam do poder de crescimento da China, não das bolsas. E agora o segredinho para você que ficou com a gente até agora, que ainda não é o final. Esse ETF, o China 11, ele não replica as 600 empresas listadas no índice MSCI da China. Na verdade, o brasileiro, como sendo um bom brasileiro, a XP, que, bom, estão de parabéns pela iniciativa, mas foi feito, na verdade, uma gambiarra. Você é maluco, é? Lá nos Estados Unidos, existe um índice chamado MX. Na verdade, é um índice chinês com as 600 empresas. O Brasil, a Bolsa Brasileira, ela se espelha. Ela tem as mesmas regras legais, legislação e também a mesma forma de trabalho comparado com a Bolsa Americana. Então, é muito mais fácil você fazer um ETF replicando os índices de um outro ETF americano do que você ir diretamente lá na China. Então, você tem que ter em mente e saber disso, que a maioria das pessoas não conta, não comentam, é que o ETF brasileiro China 11, ele replica esse ETF americano, o MX, que por sua vez replica aí sim as 600 empresas chinesas. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque o ETF brasileiro, assim como o IVV11, ele tem uma taxa administrativa anual. Nesse caso, ele é 0,3%. Só que ele não fica aí apenas 0,3%, porque você também tem que pagar uma taxa do ETF americano, o MX. E a taxa desse MX anual é de 0,56, ou seja, no final de contas você vai ser taxado em quase 1% anuais. Outro ponto que você tem realmente que também ter em mente é que o China 11, os ETFs em gerais, eles não pagam dividendos. Na verdade, as empresas da China pagam dividendos, mas o ETF não repassa para você. O que eles fazem com esse dinheiro então? Eles são utilizados pela, nesse caso, a XP Asset Management, para aumentar o capital do ETF, ou seja, aumentar o capital do China 11. Você não recebe o dividendo, porém esse dividendo é inserido no valor da cota. Então não é de toda maneira ruim assim, né? Você vai falar assim, Douglas, sabia que tinha uma pegadinha, sabia que tinha que pagar esses 1%, que gambiarra, e que não paga dividendo. Bom, se você não gostou dessa opção de investimento, saiba então que existem outras formas, mas para isso você teria então que ter uma corretora aberta fora do país. Eu não vou falar o nome de corretora, não quero, porque eu li muitos blogs, artigos, vi outros vídeos, e a galera desses blogs e vídeos, me parece que eles estão sendo meio que patrocinados por essa corretora internacional, e aí eles já começam a falar, não, você vai ter que pagar 1% de taxa administrativa anual, os dividendos você não recebe, como se fosse uma coisa ruim, e eles fazem a recomendação para você abrir a conta nessa corretora, de fora que não pagaria esse 0,3%, só que eles não falam para você que esse 0,56% que é do ETF americano, você ainda continua pagando, ou seja, você só vai poupar, na verdade, no final das contas, 0,3% anual, que, cara, não é muita coisa. E eles acabam deixando de falar para você que esse 0,3% é muito menor que todos os outros custos envolvidos para fazer esse investimento fora do país. Como, por exemplo, você tem que enviar seu dinheiro, ou seja, divisas para fora, é o câmbio da conversão do real para o dólar, ou seja, o spread, é o deságio, IOF que tem sobre essa operação, o imposto de renda que lá nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, lá sim cobra
cobre imposto de renda sobre os dividendos. Aqui no Brasil não se cobra imposto de renda sobre os dividendos. Lógico, a gente não recebe porque é um ETF. Só que se você investe lá, você não receberá o dividendo líquido. Você vai ter que primeiro ter um desconto com o imposto de renda americano para depois receber o que sobrou. Então, para mim, esse argumento de você fazer investimento direto para reduzir um custo de 0,3% com um atravessador, nesse caso XP, para mim não faz sentido. Para mim, o que faz sentido, talvez a gente tenha um pouco de receio em fazer esse tipo de investimento no China 11 CTF, porque ele ainda é novo, é porque nós estamos falando de um país comunista como a China. E afinal de contas, o governo pode fazer o que eles quiserem. Se eles, sei lá, decidir parar, cortar, fechar a bolsa, não vou ter mais bolsa, vou fechar o país, vou entrar em guerra, cara, eles podem muito bem fazer isso. Mas é o único risco que eu vejo. E por tudo que a gente vem acompanhando de China, eles estão querendo, na verdade, se abrir. Eles são uma das únicas, na verdade, a única república no mundo comunista com um quê de capitalista. Você comparar a Venezuela, que é totalmente fechada, Cuba, totalmente fechada, é um comunismo aberto. Então, cara, é assim, eu não vejo, se eles se fecharem, seria um tiro no pé. Então, eu acredito que isso não tem opinião minha. Eu não vejo isso num período de 5, 10, 15 anos, talvez depois, mas já é algo muito improvável que ocorra. E é por isso que eu não tenho recomendação. Eu não posso recomendar para você, porque só você conhece o seu bolso, só você conhece o quanto você ralou para ter essa grana, você conhece o seu estômago para suportar as notícias do mercado. Então, assim, o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu já fiz, eu não vou investir mais que 5% de toda a minha carteira, que é um grau de risco aceitável. Se eu perder 5% da minha carteira, não tem problema. Por falar em perder, se você, por exemplo, decide colocar R$1.000 hoje no China 11, pense da seguinte maneira: você pode perder o quê? Se tudo der errado, se a China realmente fechar as fronteiras, R$1.000, esse é o seu limite de perda. E qual que é o limite de ganho? Cara, o ganho é infinito. Esses R$1.000 podem se transformar em 10 mil, como em 100 mil, 1 milhão ou 10 milhões de reais. Mas é lógico, isso é opinião minha, isso não é recomendação, é a minha opinião e vocês têm que fazer a sua própria decisão. Tem muitos blogs na internet, tem muitos vídeos aí também, não só o meu, tem vários outros. Assistam eles e tirem então as suas próprias definições sobre esse investimento, ok? E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que eu tenha contribuído de alguma maneira. E agora eu peço, em português, é lógico, não vou fazer isso em mandarim porque eu não quero passar vergonha de novo. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude divulgando. E lógico, não vai esquecer de dar aquele tapa no sininho, caguete, dedo duro, que é ele que vai falar pra você que novos vídeos foram feitos aqui no seu canal. Não é meu, é seu. Sem mais, vou ficando por aqui desejando aquele bom e velho convite. E aí, bora investir?